Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso com mais uma videoaula. E na videoaula de hoje, iremos falar sobre sistema de EDOs lineares de primeira ordem, tá? Diferentemente do que a gente estava fazendo antes, que a gente trabalhava com apenas uma equação diferencial, tá? Agora iremos trabalhar com várias equações ao mesmo tempo. Ou seja, a gente vai tentar resolver um sistema de equações, tá? Só que agora essas equações são equações diferenciais, tá bom? Uma motivação para vocês, né? Uma motivação aqui no caso física, para vocês verem como que pode surgir, né? Resolver, né, um problema de um sistema que envolve várias equações diferenciais. Então pensem que vocês têm aquele sisteminha massa-mola, então vou colocar uma parede aqui, que seria o chão, né? Aí aqui tem uma mola e aqui tem um bloquinho, né? Então aqui digamos que ele tem uma massa M1, tá certo? E aí vocês viram, né, que se eu puxar esse carinha aqui para um lado e para o outro e tentar montar uma equação diferencial em relação ao deslocamento, né, que esse bloquinho pode fazer, então a gente sabe que isso aqui forma uma equação diferencial linear, né, no caso. Só que agora imagine que eu coloque uma outra mola diferente daquela. Então vou até mudar de cor aqui, né? Uma outra mola seria uma mola um pouquinho diferente, tá? E aí eu coloco um outro objeto aqui, pode ser até maior, né? Um bloquinho maior. Esse aqui tem uma massa M2, tudo bem? Então vocês conseguem perceber, né, que o deslocamento, à medida que eu fizer uma força nesse bloquinho aqui, esse carinha vai se mexer, mas esse aqui também vai se mexer. Então quer dizer que teremos aqui, digamos, um deslocamento desse bloquinho, que eu posso chamar aqui de x1, e também tem um deslocamento desse outro bloquinho aqui, que eu posso chamar de x2, né? Então, como você pode perceber, tudo que a gente vai equacionar para esse bloquinho e para esse bloquinho, um está dependendo do deslocamento do outro, né? Então, não vou entrar em detalhes da construção, mas aqui teremos uma equação desse tipo, ó. M1, x1, duas linhas, C é igual, né, menos a constante da primeira mola, x1, deslocamento x1, mais a constante da segunda bola, x2 menos y1. E também a gente tem para outra equação, que eu posso colocar aqui o deslocamento de x2, né, a segunda derivada do deslocamento, é menos a constante K2, que só vai envolver desse cara, x2 menos x1. Então veja bem, a gente monta um sistema de equações diferenciais, no caso aqui lineares, de ordem 2, para resolver esse tipo de problema aqui, certo? Ou seja, um problema que está envolvendo diversas variáveis, né? Tudo bem? Então, pessoal, o que a gente vai fazer é isso. Agora a gente vai trabalhar com várias equações ao mesmo tempo e a solução desse sistema resolve a solução desse problema, certo? No nosso caso, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo que aqui tem ordem 2, tá? Mas a gente só vai trabalhar com os casos que tem ordem 1, tá? Ou seja, teremos sistemas de equações lineares, só que cada uma delas é um carinha que tem ordem 1, certo? Então, dito isto, vamos definir, né, o que é então um sistema de EDOs lineares de ordem 1. Então, um sisteminha dessa forma, ou seja, eu tenho a primeira derivada de uma variável x1 em relação a t, é igual, né, o que seriam os coeficientes de cada equação, com x1 mais coeficientes com outra variável x2, até, digamos, até uma variável n, tá, tudo isso aqui, mais uma outra função que depende de t. E assim sucessivamente, que eu posso fazer isso com a outra variável x2, né, e eu vou fazendo isso até a variável xn. Então, toda vez que envolver esse cara aqui, nesse caso a gente está pegando de ordem n, né, uma equação aqui, um sistema de ordem n, tá? A gente chama os AIs, tá, de funções, tá? E esses f's aqui também são funções que dependem de t, e todas elas têm que ser funções contínuas no mesmo intervalo. Então a gente diz que esse sisteminha aqui é um sistema de EDOs lineares
de primeira ordem. Tá certo? Se essas f's aqui, ó, forem todas iguais a zero, então a gente diz que esse sistema aqui é um sistema homogêneo. Então, como vocês irão perceber, pessoal, os conceitos que eu irei apresentar para vocês sobre sistemas de EDOs é igualzinho, tá, o que a gente fez para aquela parte teórica das EDOs lineares, tá? Só que para a gente escrever da mesma maneira, a gente precisa modificar um pouco o sistema e trabalhar com matrizes e vetores, que aí a gente consegue fazer uma analogia muito boa do que a gente já tinha feito antes, tá bom? Por que usar, né, vetores e matrizes? Se eu usar vetores e matrizes, eu consigo escrever esse sistema aqui como sendo uma única equação, só que uma equação vetorial. E aí, com uma única equação linear, a gente consegue fazer uma teoria, né? Aí você teria uma única equação. Então, de fato, ó, se você pegar o seu x1, x2 e xn e chamar de x, tá vendo? E coloquei aqui como um vetor coluna. Os coeficientes lá, que são os AIs, você chamar de uma matriz A. E o f e as f's aqui, ó, você chamar também de um vetor coluna, a gente consegue escrever aquele mesmo sistema, ó, de uma maneira matricial. Então, como você pode ver, ó, x1', né, é o que? A11 vezes x1 de t mais f1, né, esse carinha vezes esse, mais esse carinha vezes esse, e assim sucessivamente até esse último carinha vezes esse, mais f1. Se você comparar, ó, é exatamente essa equação aqui. Tá certo? Toda essa equação aqui. Beleza? Se você fizer a mesma coisa para esse outro carinha aqui na linha 2, né? É essa linha vezes essa, mais esse termo aqui. Você vai ter essa equação do x2'. E assim sucessivamente. Tá certo? Então a gente consegue escrever aquele mesmo sistema de uma maneira matricial. Vocês fizeram isso muito em álgebra linear, tá? Quando vocês estavam estudando sistemas de equações. Aqui não é diferente, tá? Então veja bem, como esse carinha a gente está derivando, né? E eu chamei ele de x, ó. Então eu posso falar que é um x' de t. Esse carinha é matriz A, tá? Que seria a matriz lá dos coeficientes. Eu coloco ela aqui vezes o próprio x mais a f, que seria um fzão de t, que eu chamei aqui de fzão de t. Tudo bem? Ao fazer isso, o que a gente tem? Que x' de t é igual a um at vezes x mais f de t. Então, ou seja, transformamos tudo aquilo numa única equação, só que é uma equação vetorial. E mais o que ela significa? Toda essa equação aqui significa exatamente isso que está aqui em cima e também esse sistema, tá? Então, na verdade, a gente está resolvendo o sistema, a gente só está escrevendo de uma maneira mais simples, né? Ou seja, de uma maneira vetorial com uma única equação. Tudo bem? Então, da mesma forma que a gente tinha antes o que era ser uma solução, né? Uma solução era algo que satisfazia a equação diferencial. Então, aqui no nosso caso, um vetor solução, tá? É qualquer matriz coluna que quando eu substituo naquela equaçãozinha, essa equação é satisfeita. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui o vetor x1 igual a esse cara aqui, exponencial de menos 2t e menos exponencial de menos 2t. Ele é uma solução para esse probleminha aqui, tá? Ou seja, para esse sistema. Então, vamos verificar se de fato se satisfaz, né? Então, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente tem que, ao derivar esse cara, a derivada dele tem que ser essa matriz vezes ele mesmo. Então, qual que é a derivada do x1? Derivada do x1 é o que? É derivar cada entrada, tá, pessoal? Então, fica menos 2 exponencial de menos 2t, e aqui embaixo vai ficar 2 exponencial de menos 2t. Tudo bem? Então, isso aqui tem que ser igual a essa matriz vezes o próprio x de t. Então, a matriz ali, então, 1, 3, 5, 3, vezes o x de t, que é esse próprio carinha. Então, e de menos 2t,
e de menos e de 2t. E isso é igual a esse carinha vezes esse, exponencial de menos 2t, mais, né? Aí fica esse vezes esse, que fica menos 3 vezes exponencial de menos 2t. Tá certo? Feito isso, aqui. Agora aqui embaixo, esse vezes esse, 5 exponencial de menos 2t. Tá vendo? Produto de matrizes, menos 3 exponencial de menos 2t. Tá certo? Esse menos esse. Então vamos verificar aqui. Fazendo essas continhas aqui, eu tenho que aqui fica menos 2 exponencial de menos 2t. E aqui embaixo fica 2 exponencial de menos 2t. Então veja bem, x1', que é esse carinha aqui, tá certo? Esse cara é de fato igual a isso aqui, né? Então de fato a gente tira aqui x1' de t é igual a essa matriz aqui, que eu posso chamar ela de A. Então A vezes o próprio x1, tá certo? Então de fato esse carinha aqui é um vetor solução, ou seja, é uma solução para esse nosso sistema. Tá certo? A mesma coisa, pessoal, vocês vão conseguir fazer para esse outro vetor aqui, tá? Então vou deixar aqui como um exercício para vocês verificarem a mesma coisa. Tá? Então isso aqui é ser um vetor solução, né? Um carinha que satisfaz a equação diferencial. Agora, pessoal, como também existia um problema de valor inicial para a equação diferencial linear lá, aqui também existe, tá? Para o sistema. Então, como que a gente faz? A gente pega um vetor, tá? E considera que nesse vetor, né, que depende de t, ele tem o mesmo. Você coloca o x de t0, né? Então, ou seja, cada coordenada aqui você está colocando o valor de t0, tá? E o resultado disso, né, vai te dar uma constante. Aqui vai te dar uma constante, aqui vai te dar outra constante. E assim sucessivamente, que eu chamo essas constantes aqui de γ1, γ2 e γn. Então, se a gente considerar aquele nosso sistema, né, com essa condição, esse carinha se torna um problema de valor inicial. Tudo bem? E a coisa mais interessante quando a gente está trabalhando com equações lineares, tá? E com problema de valor inicial, é que se a matriz dos coeficientes, lá o A de t, e a matriz do F, lá, que é o grau de homogeneidade do sistema, esses caras são funções contínuas dentro de um intervalo I, então esse problema de valor inicial sempre tem uma única solução no próprio intervalo. Então é algo muito parecido com o que a gente estava fazendo antes. Tudo bem? Então o que acontece, pessoal? Isso aqui seria a parte um pouco teórica do que seria trabalhar com sistemas de EDOs lineares, tá? Só que agora a gente vai restringir nosso estudo apenas para o caso homogêneo, tá? Ou seja, quando essa f de t é zero, ou seja, isso aqui é um vetor nulo, tá bom? Então, ó, o sistema homogêneo, a gente divide nosso estudo em duas partes. Então, sistemas de EDOs lineares homogênea e os sistemas de EDOs lineares não homogênea, tá? Então, a gente, nesse vídeo, vai restringir apenas a parte teórica, tá, dos sistemas de EDOs lineares homogêneos, tá? Depois a gente vai fazer um vídeo de como encontrar soluções desses caras. Feito isso, terminou também esse outro vídeo, a gente vai fazer um outro vídeo sobre sistemas de EDOs lineares não homogêneos, tá bom? E aí é um outro vídeo, maneira de como que a gente vai trabalhar com esses caras. Então no vídeo de hoje a gente só fica com esse primeiro caso aqui, tudo bem? Então vamos considerar um sistema de EDOs lineares homogêneo de ordem 1, ou seja, dado dessa forma, onde o nosso f aqui de t, tá, ele é igual a zero. Então a gente tem esse termo aqui, tudo bem? Para estudar essa parte teórica, de novo, a gente vai ter as mesmas coisas que a gente tinha quando a gente estudou EDOs lineares homogêneas, tá? Que é o quê?
entender o princípio da superposição, dependência linear e independência linear e o conjunto fundamental de soluções. Só que toda essa teoria para os sistemas de EDOs lineares, né, homogêneos. Tudo bem? Então vamos lá. Então, vamos considerar aqui um sistema homogêneo, dado por isso aqui. O princípio da superposição é algo que a gente já conhece, já tem familiaridade, né? Significa o seguinte, digamos que você tenha, digamos aqui, N vetores solução, então aqui, pessoal, está K, mas é um N. Então, digamos que você tem N vetores soluções para esse problema, dentro de um intervalo. Então, qualquer combinação linear desses caras que você tomar, tá bom? Esse carinha também vai ser um vetor solução. Tudo bem? Isso aqui a gente já tinha comentado lá para as equações lineares. E aqui funciona do mesmo jeito, certo? Ou seja, se você tem N soluções, então qualquer combinação dessas soluções também é uma solução. Tá certo? E agora vamos falar um pouquinho de dependência linear e independência linear, que também é a mesma coisa que vocês já tinham visto antes, tá? Então digamos que vocês tenham aqui N vetores solução, N vetores, né? Então, vetores solução do nosso problema homogêneo. Então a gente diz que esses vetores são linearmente dependentes. Se existem, né, constantes C1 até Cn não nulas, tais que a sua combinação linear desses caras dá igual a zero. Tudo bem? Então, ou seja, um conjunto de vetores solução vai ser LD. Se você fez uma combinação linear desses caras e os seus CIs ali que você está tomando são eles diferentes de zero, então, e isso aqui dá zero, então esse conjunto vai ser LD. O conjunto vai ser LI, né, ou seja, linearmente independente, se for o contrário. Tá? Aqui, pessoal, eu vou colocar N igual a 2, que é o caso que a gente vai trabalhar mais. Então, essa mesma definição para o caso N igual a 2, tá? Então você tem duas soluções, elas são linearmente dependentes. Se você encontrar soluções C1 e C2 não nulas, tais que a combinação dá zero. Tudo bem? Isso aqui é só no caso N igual a 2. Agora o caso aqui de ser linearmente independente é simplesmente ele não ser linearmente dependente. Tá? Mas em outras palavras, a gente pode escrever que são linearmente independentes se quando você considerar uma combinação linear, tá? desse conjunto solução aí, e essa combinação for zero, isso só acontece se suas constantes forem zero. Tudo bem? Mas como a gente sabe, verificar que um conjunto é linearmente independente é uma tarefa um tanto quanto complicada. Então por isso existe um critério que vocês já conhecem, que é o critério do Wronskiano, né? Mas como que é um critério do Wronskiano? Pensando aqui em sistemas, né? Então, como que funciona? Então, digamos que você tenha x1, um vetor solução seu, que é escrito dessa forma, um vetor x2, que também é escrito dessa forma, e um vetor xn, que também é escrito dessa forma. Tá certo? Então, os vetores solução do sistema homogêneo, você tem todos esses caras. Então, se você pegar esse cara, colocar no vetor coluna, pegar esse outro cara, colocar na outra coluna, e assim sucessivamente com os n vetores, e você calcular o determinante desses caras e o determinante for diferente de zero, então você pode dizer que esse conjunto de vetores solução são linearmente independentes. Tudo bem? Ou seja, esse carinha aqui é o que a gente chama de Wronskiano dos vetores. Tá certo? É a mesma coisa. Tudo bem? Aqui pela contrapositiva, né, pessoal? Se você tem que o seu conjunto é linearmente independente, então seu Wronskiano vai dar zero. Certo? Então, esse carinha é chamado de Wronskiano, que a gente já tinha comentado antes, né? Então, aqui para o caso n igual a 2, né? Então, se você tiver dois vetores que são vetores solução, se o Wronskiano deles for diferente de zero,
Então você pode dizer que esses dois vetores são linearmente independentes. Tudo bem? A mesma coisa aqui para um critério de dois vetores que são linearmente independentes, então o Wronskiano vai dar igual a zero. Tudo bem? Então veja bem, vamos pegar aqui um exemplo que eu tinha dado para vocês antes. A gente tem que esse vetor e esse vetor são vetores solução desse cara, só que eles também são LIs, né? Porque se você pegar esse vetor, colocar aqui na coluna, esse vetor colocar nessa coluna e calcular o determinante aqui, calcular o Wronskiano desses caras, perceba que o Wronskiano dá 8 exponencial de 4t. E isso aqui significa que isso aqui é diferente de zero, né? Para qualquer valor de t. Então significa que essas duas soluções aqui são linearmente independentes. Tudo bem? Então vamos seguir. E aqui a gente tem também o que quer ser um conjunto fundamental de soluções. Tá? Então se você tem lá um sistema homogêneo dado por isso, e você tem N vetores soluções que são linearmente independentes, tá? Ou seja, se você calculou o Wronskiano desses caras no intervalo I e o Wronskiano é diferente de zero, então você pode chamar esse conjunto aqui de conjunto fundamental de soluções nesse intervalo I para esse sistema homogêneo. Tudo bem? E a coisa mais bacana que existe, que sempre que a gente tiver sistemas de EDO homogêneo, tá? Sempre vai existir um conjunto fundamental de soluções. Tá certo? E além disso, qualquer outra solução desse sistema é escrita como uma combinação linear desse conjunto fundamental de soluções. Certo? E essa combinação que você considera, tá? É chamada de solução geral do nosso sistema de EDO linear homogêneo. Tá? Aqui eu vi um erro de digitação, pessoal. Aqui na verdade é t, né? Tudo bem? Então x de t, dado por isso aqui, é a nossa solução geral. E sempre existe, né, pessoal, dado um sistema homogêneo, e vocês têm que colocar na cabeça de vocês, sempre vai existir um conjunto fundamental de soluções. A questão é, sempre vai existir, mas eu não disse como encontrar esse conjunto fundamental de soluções. Mas o importante que nos diz é que sempre existe. Tá bom? Então aqui vimos, né, que esse carinha era a solução, esse carinha também era a solução, e a gente viu também, em exemplo aí anterior, que os dois eram vetores linearmente independentes. Então logo eles formavam um conjunto fundamental de soluções para esse sistema. Tá certo? Então se ele forma um conjunto fundamental de soluções para esse sistema, se eu pegar a combinação desses dois caras, né, C1 vezes esse cara mais C2 vezes esse cara, é uma solução geral desse sistema aqui, que no caso é um sistema homogêneo. Tá certo? Então, pessoal, isso é a parte teórica da parte de sistemas lineares homogêneos. É muito parecido com o que a gente viu nas equações lineares. Tá? E o próximo vídeo nosso, a gente vai apresentar uma maneira de como encontrar esses vetores soluções, tá? Ou seja, como encontrar esse conjunto fundamental de soluções para um sistema homogêneo. Tá? Então acompanhe os links no Moodle sobre o tópico do material complementar e também façam a lista de exercícios que está no Moodle. Beleza? Então espero que todos estejam bem e espero vê-los no próximo vídeo ou na próxima aula. Até mais!